O site, o portal UOL, ele tem um podcast chamado Baixo Clero. Nesse podcast participam o Josias de Souza, o Thales Faria e também o Sakamoto, o meu xará, o Leonardo Sakamoto. E na verdade eles criaram no dia 5 de julho. E é interessante porque nesse primeiro podcast eles falam da relação estranha de Bolsonaro com a reforma da Previdência, porque parece que o Bolsonaro ele prejudica a reforma da Previdência, né? Quando a reforma parece que está para ser aprovada, ele vem e dá uma machadada que acaba arrebentando com todos os avanços que foram obtidos até aquele momento. E já tenho falado sobre isso para vocês há um bom tempo, que Bolsonaro não tem interesse em aprovar a reforma da Previdência. Isso nunca foi um projeto prioritário do presidente da República. Basicamente, ele terceirizou a reforma da Previdência para Paulo Guedes, que é quem tem o maior interesse nisso. O interesse do Bolsonaro é outro, é combate à corrupção, combater a violência urbana, reduzir a criminalidade, proteger as famílias. Esses são os interesses de Bolsonaro. Nunca a reforma da Previdência, ele nunca deu muita importância para esse assunto. Tanto que em algumas entrevistas, Paulo Guedes já falou que ele precisava reforçar a imagem, ou reforçar a ideia, a importância da reforma da Previdência para o presidente que achava que isso era papo de economista. E eu fiz um texto para o meu blog, o Pobreza das Nações, eu vou deixar o link, na verdade, do texto aqui no primeiro comentário, juntamente com o meu Twitter, que é Profilel Oficial, e também o texto vai estar no meu Twitter também. E esse texto eu falo sobre a síndrome do Willy Coyote, que aparentemente Bolsonaro está sofrendo. Willy Coyote, se você não conhece ou não associa o nome ao personagem do desenho, é o Coyote daquele desenho antigo, Papaléguas. Você com certeza já viu ou já ouviu falar. Se você não conhece o desenho do Papaléguas, era um desenho onde tinha um coiote que tentava fazer planos, que elaborava planos mirabolantes para capturar um galo corredor, que era o Papaléguas. Ele nunca conseguiu. Só que os mesmos produtores daquele desenho Uma Família da Pesada fizeram um cartoon onde o coiote ele consegue capturar o Papaléguas. E aí ele captura o Papaléguas, come o Papaléguas, e depois a vida dele perde completamente o sentido, porque ele não tinha se programado para o que fazer após a captura do Papaléguas. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para que você possa ver essa animação. Ele entra em depressão, aí depois ele vai se matar e aí ele encontra Jesus e vira aí um pregador da palavra de Cristo. Mas é uma situação parecida com o que pode acontecer com o Bolsonaro. Se Bolsonaro aprovar a reforma da Previdência, o que o governo vai fazer após a aprovação da reforma da Previdência? Vai vir a reforma tributária? Mas nem está sendo discutida a reforma tributária, está sendo ventilada, precisa fazer uma reforma tributária. O que começou a ocorrer após várias pessoas, e aqui no canal nós também começamos a discutir isso, que a reforma da Previdência não seria essa bala de prata toda que o governo estava alardeando para resolver o problema da economia. No meu ponto de vista, a economia só vai melhorar quando nós começarmos a dar consumo para a vida das pessoas, aumentar o consumo das famílias brasileiras, porque hoje nós temos 25% da população brasileira vivendo com menos de R$ 430 mensais, ou seja, vivendo abaixo da linha da pobreza. Então essas pessoas precisam ser inseridas no mercado consumidor. E a reforma da Previdência não vai fazer isso. Mas enfim, aí começaram muito a ser discutido a respeito da reforma da Previdência e começaram a falar sobre outros tipos de reforma, mas nada muito concreto. Então basicamente o Bolsonaro aprovando a reforma da Previdência, o governo dele não tem mais nada de concreto para ser feito após a reforma da Previdência, o que é muito ruim, porque você sabe que Bolsonaro ele precisa chegar com um certo nível de popularidade e de aprovação até as eleições municipais do ano que vem, porque com as eleições municipais ele vai conseguir influenciar as cidades para eleger os seus apadrinhados, mostrando assim para a direita, que nós podemos chamar de direita democrática, que se ela quiser continuar sobrevivendo, ela precisa dar apoio político para ele. E é isso, obviamente, a perspectiva de Bolsonaro é para 2022 nas eleições presidenciais. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, o Bolsonaro está mantendo, na verdade, a sua aprovação ali na casa dos 30%. Nós tivemos uma pesquisa agora recente do Datafolha mostrando que Bolsonaro está cristalizado, está consolidado ali nos seus 30% de aprovação, e nós iremos fazer um vídeo hoje à noite no canal do Professor Leonardo abordando esse assunto. Então já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder essa minha análise sobre essa pesquisa nova do Datafolha. Mas voltando, então o que acontece? Bolsonaro parece que ele está tentando empurrar com a barriga a reforma da Previdência o mais longe possível. Por quê? Porque se ele aprovar, o governo dele não tem mais o que fazer. Então é interessante porque Bolsonaro parece que ele está boicotando a reforma da Previdência. Sempre quando o texto começa a ser aprovado, começa a dar indícios de que vai ser aprovado, ele demite o ministro, manda o Santos Cruz embora, faz uma declaração desastrosa junto ao Congresso que deixa o Rodrigo Maia emburrado. Rodrigo Maia que quer mais aprovação da reforma da Previdência do que o próprio Bolsonaro. E agora, quando tudo está praticamente certo, Bolsonaro vem e fala que precisa incluir os policiais, tenta tirar os militares da reforma. Então, aos poucos, parece que o Bolsonaro ele vai minando a reforma da Previdência. Da mesma forma, me lembrando muito
o que Penélope fazia na mitologia grega. Se você não sabe, Penélope ela era esposa de Ulisses. Ulisses foi aquele que guerreou na Guerra de Troia. Ela era esposa dele e ela estava esperando a volta de Ulisses. Só que Ulisses demorou muito tempo para voltar. Então o que acontecia? O pai dela disse que ela precisava arrumar um novo marido e ela estabeleceu uma condição. Eu vou finalizar aqui um sudário que eu estou fazendo para o pai de Ulisses, o nome dele era Laerte, e assim que o sudário ficar pronto, eu aí sim vou escolher o meu novo marido. Então o que ela fazia? De dia ela trabalhava tecendo o sudário e à noite ela desmontava o sudário, porque assim ela não queria terminar enquanto Ulisses não voltasse. Depois Ulisses acabou voltando e eles ficaram juntos. Mas parece que Bolsonaro está sendo a Penélope agora da nossa república. A reforma da Previdência avança, ele vem e desmonta. A reforma da Previdência avança, ele vem e desmonta. Então, aparentemente, Bolsonaro não quer de fato aprovar a reforma da Previdência. Nós já estamos falando isso há um certo tempo aqui no canal do Professor Leonardo e outras pessoas da mídia também começaram a perceber que Bolsonaro aparentemente boicota a reforma da Previdência. Mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Esse meu texto do blog A Pobreza das Nações aborda um pouco mais essa síndrome do Willy Coyote do Bolsonaro. O que Bolsonaro vai fazer depois de aprovar a reforma da Previdência? Deixa aqui nos comentários, o meu texto vai estar aqui na descrição, juntamente com o meu Twitter, na verdade nos comentários. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, à noite às 8h15 vamos ter um novo vídeo aqui no canal do Professor Leonardo abordando a pesquisa do Datafolha. Lembre-se, compartilhe esse vídeo e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso e me siga no Twitter.